Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Elaine Fritoli e esse canal é para você que, assim como eu, está recomeçando a sua vida do zero. E aqui eu vou dar algumas dicas, né, de o que a gente pode fazer para amenizar a nossa situação, se for uma situação complicada, o que a gente pode fazer para deixar a gente um pouco mais tranquilo para resolver essa situação. E a maior dica que eu tenho para dar, que é uma coisa que eu já faço há muitos anos até, que é a meditação. A meditação, ela é uma ferramenta incrível, se é que eu posso chamar de ferramenta, né? É uma experiência maravilhosa. A meditação, ela, independente do que você está passando, ela te traz a possibilidade de acalmar a sua mente. Quando você senta, né, e você medita, você tenta esvaziar a sua mente, você se concentra na sua respiração e você tenta só estar aqui e agora, só existir. É uma experiência muito maravilhosa. Ela tira a gente do meio do caos. A meditação, ela tira a gente do meio do caos e leva a gente para um outro, parece que é uma outra dimensão. A verdade é essa. Você consegue respirar tranquilo, você consegue só existir sem conturbação, sabe? Sem interferências, sabe? Com uma energia serena. Além de proporcionar experiências incríveis, se você realmente consegue se concentrar e desligar o pensamento, só existir, ficar ali no momento presente, sentir a sua respiração, sentir o seu corpo, entender que maravilha que é ser um ser humano. Se você consegue fazer isso, você vive algumas experiências únicas. E eu vou contar para vocês uma experiência dessas que eu vivi, que foi a mais intensa que eu já vivi. Uma das mais intensas, eu já vivi muitas coisas legais, assim. Mas uma vez eu estava meditando e eu estava muito com a mente bem vazia mesmo, assim, eu estava bem presente naquele momento, só existindo. E eu estava passando por uma situação difícil nessa época, eu estava num processo complicado. Mas eu sempre, todas as noites, eu tirava um tempo para meditar antes de dormir. Isso me ajudava muito a dormir melhor também. Então eu botava uma musiquinha dessas de meditação, sabe bem? Eu gosto muito de barulhos de natureza, sabe? De cachoeira, de passarinho ali, aquelas coisas bem assim. E aí eu gosto de meditar com esses sons, assim. E aí eu tava desse jeito, meditando, quando de repente, sem eu abrir os meus olhos, né, eu vi várias de mim mesma. É difícil de explicar essa experiência, assim, porque eram várias, meu nome é Delaine, né? São várias Delaines, uma e formavam uns triângulos, assim, sabe? Uma de frente para outra, com a perninha colada assim, xadrez chinesinho, uma coladinha na outra, e formávamos vários triângulos, e era um espelhamento de triângulos, assim, para todos os lados que eu olhava. Era infinito. Tinha Delaine sentada uma de frente para outra, assim, meditando na mesma posição que eu estava, infinitamente, assim, a perder de vista. Não tinha horizonte pro tanto de Delaines que tinham naquela situação. E eu estava de olho fechado, mas nessa imagem tinha uma bem de frente para mim, né? Uma Delaine bem de frente para mim. E aí ela abriu o olho também. Na vida real eu tava de olho fechado, mas naquela situação eu tava de olho aberto. E aí ela abriu o olho também, olhou bem dentro de mim, dos meus olhos. E eu fiquei assim, né? Não esperava que ela ia abrir os olhos. E aí ela deu um sorriso pra mim, e eu dei um sorriso pra ela. E cara, a gente se abraçou. E foi muito emocionante. Eu chorei, chorei. E assim, eu abri meus olhos na vida real, né? E eu já não tava mais na situação, mas aquela sensação daquele abraço me manteve emocionada por muito tempo. Eu fiquei muito emocionada. Eu acho que foi o abraço, sem dúvida, mais carinhoso que eu já recebi na minha vida, porque era como se eu mesma estivesse me dando um abraço e eu estava numa fase da vida que eu estava precisando muito me amar, sabe? Era como se aquela versão de mim estivesse dizendo pra mim, tá tudo bem, tá tudo certo, fica calma, eu tô aqui com você, sabe? Tá tudo certo. Foi tão maravilhoso, foi tão emocionante, eu tava me sentindo assim muito sozinha, sem um apoio. E aquela meditação, aquela experiência me proporcionou
esse carinho de mim mesma, né? E foi muito legal. E eu, assim, até hoje eu ainda medito não com a mesma frequência, mas me traz muita paz. E é muito bom mesmo que você fazer isso antes de dormir, porque te relaxa e vai facilitar o sono, chegar, para você ter uma noite tranquila, para você descansar o corpo, né? O nosso corpo humano precisa de descanso, a nossa mente humana precisa de descanso. E é aí que a meditação entra. Ela descansa a mente de todos os pensamentos que são involuntários, né? Muitas vezes a gente está aqui fazendo uma coisa e está pensando em outra, a gente fica pensando o tempo todo e isso cansa o nosso corpo humano. A gente precisa descansar não só os nossos músculos, né? As nossas pernas, nossos braços, a gente precisa descansar a nossa mente. Então a meditação ela é fundamental, ela tem um papel fundamental no descanso da nossa mente, que é um órgão, o nosso cérebro é um órgão incrível e ele também precisa de descanso para ele funcionar bem, né? E para a gente ficar em harmonia, né? E para a gente poder ter essas experiências que são únicas e que são tão positivas e que trazem uma energia tão boa para a gente. Então a meditação é uma dica que eu dou e que eu acho que funciona muito, que eu acho que é muito importante para nossa mente, para nossa paz, para nossa energia. Eu espero que vocês pratiquem. Eu espero que vocês tenham experiências incríveis e que depois me contem aqui nos comentários. Um beijo, tchau!